O mais longo caminho, confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama do teu viver. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz entre teus passos aos clarões da prece. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua euforia. O teu pranto é luz, erguendo o lar celeste, cercado pelas obras do bem que fizeste. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu, amando sempre mais, te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços de tua cruz. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor.
de ti, Senhor, que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Bom, gente, estamos na hora. Boa tarde a todos, desde que chegou agora, seu Antônio. Sejam todos bem-vindos. Deise gostaria de fazer a página de abertura que a sua filha se recusou, é o capítulo 44. Posso fazer. Tá bom. Está na hora, A né? prece primeiro. Prece, né? Uhum. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, agradecemos por mais uma tarde de estudo, pedindo, Senhor, que as bênçãos do alto possam nos fortalecer, que possamos, de coração aberto, estarmos atentos às lições que nos chegam dessas páginas abençoadas, nos fortalecendo, nos esclarecendo, nos despertando para o nosso caminhar. Muito obrigada, Senhor, abençoa todos nós que estamos aqui, aqueles que não puderam comparecer, e todos os nossos irmãos que chegaram para estudar, para serem tratados, para nos visitar, que todos sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Senhor, graças a Deus. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, a lição é 44? 44. É. Ação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem, porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação, e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietude descida à treva ou a sublime ascensão à luz.
E aí, Deise? Ai, não queria falar nada, não. Nadinha? Não, quer dizer, eu acho, né, eu acho que todas as páginas são em um momento para nós, né? Mas esse parágrafo final aqui eu preciso ler e reler para realmente entrar em mim, porque é para mim, me fala muito esse último parágrafo. Mas eu não, eu teria que reler para poder fazer comentário. Eu não gosto de fazer comentário sem uma clareza. Bom, primeira coisa, eu vou tirar assim, achando que o parágrafo é exclusivamente para você, então eu vou logo dizer que você não Para é todos nós. protagonista, não é a protagonista. Estamos todos Mas esse veio logo. Pois é, na realidade, se você reparar, ele faz uma sequência de ações. Primeiro, ele diz que a gente precisa sentir, desejar, pensar, a gente desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos e trabalhamos. Quer dizer, ele faz uma sequência de ações, e nesse último parágrafo ele mostra o encadeamento de cada ação levando a outra, né? Quer dizer, você precisa realizar bem, sentir adequadamente para poder desejar com proveito. E aí ele diz assim, para poder pensar, quer dizer, a gente pensa em torno dos nossos desejos. Aí é aquela tal história, o que que eu desejo de fato na minha vida? Os meus pensamentos vão girar em torno desses meus desejos. Então, uma coisa está vinculada à outra. Então, o meu pensamento está vinculado aos meus desejos. Automaticamente, esses pensamentos vão motivar a minha fala. Então, se eu penso muito num determinado assunto, repara, alguma coisa está te incomodando, quando alguém puxar aquele assunto, nós vamos falar muitas vezes de uma maneira ou mais ríspida, ou de uma maneira assim, achando que tomando atitudes em função do que a gente vem pensando em cima daquele assunto. E aí ele vai falar depois da maneira que nós falamos, a gente vai precisar aprender, para aprender a estudar, e estudar não significa aprender, né? Quer dizer, ele coloca estudar e depois ele coloca aprendermos. Ou seja, você precisa estudar proveitosamente para poder assimilar aquilo que você estuda, de maneira a não desvirtuar o ensinamento, porque às vezes a gente desvirtua aquilo que a gente ensina. Aí ele vai levar aprendendo, nós vamos conhecer, quer dizer, quando a gente aprende de verdade, a gente começa a conhecer algo daquilo que a gente aprende. E aí a gente só deveria ensinar quando domina de fato um pouco daquilo que você está ensinando. Mas a maior parte das vezes ensinamos daquilo que não conhecemos devidamente, do que não temos propriedade. E aí repara que depois ele coloca analisarmos no final, praticamente. Quer dizer, você só consegue fazer uma análise verdadeiramente adequada depois que passou por todas essas etapas que você sentiu, que você desejou, que você pensou, elaborou, estudou, aprendeu, aí ele vai. E só depois disso é que a gente consegue trabalhar proveitosamente, iluminando, né? Iluminando e gerando luz. Mas realmente, assim, a gente teria. Eu não estou assim relendo o parágrafo, eu estou só me baseando nas falas que ele vai sequenciando. Mas eu acho que todos nós temos dificuldade na administração dessas ações, né? Eu acho, né? Uns mais, outros menos, né? Não é uma exclusividade sua dele. Alguém Olha, gostaria? se nós fôssemos falar só das nossas conquistas, eu acho que a gente ia ser mudo, entendeu? Porque se só pudéssemos falar aquilo que a gente já conquistou,
a gente seria mudo, não falaria nada. A gente olha para cá e vê, a gente não tem condição de, né, de se enquadrar, né, mas isso aí são, é como ele fala, né, constrangidos a olhar frente a frente, né? Alguém gostaria de ter... É muito bom, Glória, exatamente isso. Gostaria de colocar mais alguma coisa nessa lição? Solange, Verinha, Ana, Raquel. Nessa lição tem tanto ensinamento, né, Pepita? Uma coisa que eu achei muito importante é que ele está incentivando a todos que leem, estudem, para poder passar o conhecimento, né? Você tem primeiro que ler, estudar e vivenciar aquilo para depois você conseguir passar esse conhecimento para outros, né? Ele está explicando isso. E aí fala também do nosso livre-arbítrio, a gente lá no finzinho, né? Ou você vai para a ascensão, fazendo aquilo que Jesus ensina no Evangelho, ou você perde a encarnação. Das duas, uma. Na última frase, eu não estou com o livro aqui, mas que fala da ascensão espiritual, ou então daquele Ele outro. diz assim, a última frase é: todos somos diariamente constrangidos à Uhum, ação pelo que fazemos e que cada um de nós decide quanto ao próprio destino. Cada um de nós decide, é o livre-arbítrio, quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva, sim, né? Ou a sublime ascensão à luz. Não tem jeito, exatamente. A gente tem o poder de escolher. né? Ou você acende a luz, né? Praticando essas ações todas que ele vai colocando aí no decorrer da lição, ou a gente perde a encarnação. Verdade. É, né? É isso mesmo. Então, eu acho que isso tem a ver com o que a gente vai estudar na Gênesis, né, Glória? E tem a ver também com os obreiros da vida eterna. É, tudo na realidade se encadeia, né? Sim, Eu digo que Emmanuel, ele aborda, assim, várias temáticas de mil maneiras diferentes, com profundidades diferentes. A gente não tem desculpa para dizer assim, eu não entendi isso, porque ele aborda, digamos assim, a mesma temática uma infinidade de vezes, com enfoques diferentes, com graus de profundidade também diferenciado. Eu acho que é para atingir a todos e para que, de alguma maneira, né, como dizia Paulo de Tarso, consiga levantar alguns, né? Então vamos para Gênesis, gente. Pode chegar para cá. Pode começar, Glorinha. Bom, então, nós estamos no capítulo 12, vamos entrar aqui no item 17, que é um capítulo da Gênese mosaica sobre a perda do paraíso, né? O item 17 começa assim: disse em seguida a Adão: por haverdes escutado a voz de tua mulher e haveres comido do fruto da árvore de que te proibi que comesses, a terra te será maldita por causa do que fizeste, e só com muito trabalho tirarás dela com que te alimentes durante toda a tua vida. Ela te produzirá espinhos e sarças, e te alimentarás com a erva da terra. E comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, de onde foste tirado, porque és pó, e em pó te tornarás.
Bom, então, né, a gente seguindo, né, mais ou menos o raciocínio que a gente vinha, né, vendo sobre a questão de Eva, de Adão, não é? Adão, nós sermos muito Adão, né, termos Eva dentro de nós. É, o Haroldo vai dizer que esse degredo, não é? Ele vai citar lá o A Caminho da Luz, que a gente já havia citado antes, né? E para mostrar que qual é a consequência, não é, do espírito que decide pelo caminho afastado de Deus, não é? De Deus, da sua dimensão, né? E ele fala que esse é o caminho escolhido por quase todos nós, né? Nós aqui, que estamos aqui, como que degredados, né, ainda, lutando em aprendizado. Então, ele vai mostrando que toda essa fala divina, né, nada mais quer dizer do que a nossa luta nos mundos de expiações e provas, né, onde, né, várias situações nos são dolorosas, né, aqui quando ele vai falar Adão, né, do trabalho, né, de toda a luta, né, pela sobrevivência, de toda a luta, né, nessa busca, né, por se alimentar, por viver. E aqui ele até vai dizer que quando ele fala de voltas à terra, de onde foste tirado, que é exatamente o processo de reencarnações sucessivas, não é? A que estamos sujeitos pela nossa inferioridade, né? A gente não consegue se libertar dessas encarnações dolorosas, dessas encarnações quase sempre, né? Ou quando a gente não se defronta, né, com uma questão física, né, uma doença, são outras questões morais, questões que a gente às vezes leva uma encarnação inteira é, de luta mesmo, de dificuldade, não é? Para para buscar uma superação, né? Mas enquanto a gente, como a Pepita falou agora, que a página tem a ver, lógico, né? Enquanto a gente não traça uma rota de mudança, né? O nosso destino ainda é esse, não é? Reencarnarmos repetindo experiências, repetindo dores e às vezes agravando as nossas as nossas dores, não é? E eu não sei se vocês querem falar. Glorinha, aqui ele vai, quando ele diz assim, porque na realidade existe a teoria que nós poderíamos ter evoluído sem escolher, não é obrigatório a escolha do Escolha da dor. caminho errado. É, Então, é. ele deixa claro que quando Deus conversa com eles, tudo isso é uma alegoria, é simbólico, Sim, ele lógico. estabelece critérios. Então, você tem esse paraíso, esse É jardim, como se fosse uma lei de você causa e pode se efeito, né? alimentar de tudo, menos do fruto dessa árvore que ele coloca no meio do jardim de delícias. Ou seja, algo que está bem no centro, ela não está escondidinha num canto, ela está bem no ponto central desse jardim. E aí ela era uma árvore bela de se ver, saborosa de se comer, né? Então, e a serpente vai lá e diz para ela: olha, por que você não vai comer isso aqui, né? Como Kardec vai dizer, seus olhos vão se abrir, você terá um outro poder, um outro entendimento. E aí ele vai e come. E aí a Kardec, a seguir, ele vai fazer esse comentário. Mas quando eu era católica, eu achava assim muito grave a punição de Adão, porque, no meu entendimento, ele tinha apenas comido um fruto que era proibido, gente. Qual é o problema da gente, ainda mais qual é a criança que não rouba um fruto
assim, eu vivi numa área rural, então, assim, a gente passava os cerejais lotados de cereja, as macieiras lotadas, e quem sabe, aí você ia, às vezes, pastorear os animais e não pegava uma fruta, todo mundo lá, todo mundo pegava sem problema nenhum, não é? Você não roubava um cesto, você pegava a fruta para comer. Então, eu achava aquilo assim muito grave, a punição. E eu acho bem interessante que Kardec vai trabalhar isso, mostrando que realmente é uma punição muito grave se a gente considerar esse ato isolado, o de comer o fruto proibido. Porque aí depois ele vai analisar o problema do Caim, que comete um assassinato do irmão e que não tem uma punição tão grave, tão severa. E aí ele vai colocar o lado simbólico de você contrariar o projeto divino. Então, por exemplo, o projeto divino para todos nós é o projeto da fraternidade, do amor, do entendimento, da solidariedade, de tudo isso. Então, toda vez que a gente tira Deus do centro da nossa vida, como ele coloca, e a gente passa a colocar os nossos interesses no centro, nós nos desviamos do caminho. Parece uma coisa simples, mas é mais complexa do que a gente pode imaginar. Na medida em que nós somos criaturas divinas, ou seja, vós sois deuses, como disse Jesus, como também é falado em outros pontos lá da Gênesis, mas aí a gente teria esse compromisso com o Pai de seguirmos os preceitos, os mandamentos, as orientações. Então, quando a gente resolve não seguir as determinações do Pai a nosso respeito, nós nos tornamos rebeldes, né? Eu digo assim, os espíritos rebelados, né? Que se fala tanto dos anjos rebelados, dos anjos caídos. E Pois aí, é, a partir esse, daí, é uma sequência de quedas. Fala, Glória. então, essa questão lá, quando Deus sopra nas narinas de Adão, ali ele está colocando justamente essas potencialidades divinas, né, que todos nós, né, temos, possuímos, coisa e tal, e que a gente viu aqui, né, simbolicamente, não geraram frutos, não é? Não foi justamente a opção contrária, né, a um projeto divino, né? E é isso, e isso redunda nessa nossa peregrinação, não é? De encarna, desencarna e volta e repete, vem e aí, é É isso. porque aí esse fruto, que não é em momento nenhum é dito que é maçã, que é um fruto, é extremamente belo e atraente. Aí está vinculado ao prazer, a essa nossa busca. Se parar para olhar, por que que nós repetimos tanto? Porque a gente insiste naquilo que nos é prazeroso, mesmo sabendo que não nos convém. Nós insistimos. Então, tudo que nos tira daquela na rotina que nos apraz, vai estabelecer um sacrifício, porque você vai criar um procedimento novo. E aí é mais trabalhoso, exige disciplina, exige esforço, exige repetição. E a gente opta sempre pelo prazeroso, mesmo que não nos convenha. E isso nas coisas mais simples, mais simples. A gente fica achando que é só assim, nos desvios da sexualidade. Não, um monte de coisas Pois é, que. Não é? Fala aí. é. Não, é isso mesmo. A igreja encaminhou para esse sentido, né? Pelo menos eu aprendi Sim. assim, que seria o pecado do sexo, o pecado, né? E aí realmente fica uma coisa que não tem lógica, né? Porque se o sexo não é um instrumento né, do renascimento, não teria lógica nenhuma colocar como uma coisa pecaminosa, porque
E Então, Deus disse para eles: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, se ele é, os ordena que cresçam e se multipliquem, não havia naquele momento nenhum outro é, meio de reprodução que não fosse através da união dos corpos, né? Não é. tinha. Então, não podia ser pecado. Não é isso que é o pecado, mas que é mais fácil colocar para esse lado, porque aí sempre a igreja sempre colocou isso como algo, né, pecaminoso, É. obsceno, né? Enfim. Mas prossegue aí, Glorinha. Então, item 20. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. E aí, né, eu acho que vai estar. Eu vejo aqui como uma preparação para essa prole, não é essa, enfim, que vai chegar aí, né? É, quer falar alguma coisa sobre o 20, Pepita? Mas aí lê primeiro o 20, Glória. É 21. O Senhor Deus também Ai, fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu, e disse: Eis aí Adão feito um de nós, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora que ele deite a mão à árvore da vida, que também tome do seu fruto, e que, comendo desse fruto, viva eternamente. Aí ele vai falar aqui, né, como está lá no texto lá, né, da Gênese mosaica. Mas o que o Haroldo Dutra fala sobre essa questão de vestidura de peles seria como que uma alegoria a um espírito recomeçar a sua existência em corpos primitivos, não é? É o que mais ou menos aconteceu aqui na Terra com povos que vieram de outros orbes, já com uma certa sensibilidade alcançada, já com uma certa cultura, conhecimento, coisa e tal, e tendo que essas vestiduras de pele seriam os corpos grosseiros, a vida dura do recomeço, enfim, né? E agora, quanto à questão da árvore da vida, que quando ele fala empeçamos que ele deite mão à árvore da vida, eu não entendo bem. Eu entendo assim, que como vai ser necessário um recomeço doloroso, não é? Coisa e tal. Então, aquele conhecimento, a árvore da vida, com todas as suas belezas, não é? Com tudo aquilo que ela traz, que seria para o homem, né? Para o ser humano, ele vai ter que recomeçar até que um dia ele alcance essa possibilidade, não é? De na sua ascensão, na sua evolução, chegar a olhar, a provar a árvore da vida. Falem aí, por favor. não, Glorinha, exatamente esse trecho foi o trecho que também, na hora, e que não vem, assim, digamos assim, o Haroldo não toca, o outro não toca, por quê? É Eles difícil. passam batido, não aborda, mas a coisa está aqui. Mas agora, é impressionante como o estudo nos faz eclodir e ver as coisas com clareza. Porque aí repara que no mesmo parágrafo vem duas ordens que são opostas, exatamente opostas. Repara que ele diz: o Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu, quer dizer, esses corpos primitivos. E disse: Eis aí Adão feito um de nós. Está no início, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois agora que ele deite, impeçamos, pois agora que ele deite a mão à árvore da vida, que também tome do seu fruto e que comendo deste fruto vive eternamente. Então, por que ele vai impedir? Então, se a gente. Aí logo em seguida ele vai dizer:
que não é o momento, E ele não tem diz, condição. exatamente, e Do ele diz, primitivo não tem condição. Jeová Elohim, eis aí o homem foi como um de nós para o conhecimento do bem e do mal. Agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida. Então, comerá dela e viverá eternamente. O problema é que ele vai falar, Kardec, à frente, lá na frente, ele vai falar que a árvore da vida é o emblema da vida espiritual, como a árvore da ciência é o da consciência, e que o homem adquire, a consciência que ele adquire do bem e do mal, pelo desenvolvimento da sua inteligência e o livre-arbítrio, em virtude da qual ele escolhe entre um e o outro. Então, esse próprio esclarecimento de Kardec vai mostrar que, no início, o nosso livre-arbítrio é praticamente zero. Quanto que o livre-arbítrio cresce e se desenvolve à medida que você adquire responsabilidade e conhecimento, né? Discernimento. Então, no início, o discernimento do ser primitivo, ele está, digamos, bem embotado. À medida que ele vai conhecendo, adquirindo conhecimento, ele vai tomando posse daquilo que já está nele. Porque, na realidade, segundo estudos, tudo, na realidade, nós estamos reaprendendo. Porque quando a Glória falou do sopro divino nas narinas, etc. e tal, nós, como seres, né, tudo está na nossa consciência. Jesus e Humberto de Campos também tem aquilo assim, quando eles vão ao templo e Jesus é criança e ele pergunta onde estariam as leis, onde estaria tudo, e que Jesus estende a mãozinha e ele achou que não tinha respondido, que era um bebezinho. Mas, na verdade, ele tinha apontado para o coração dele, ou seja, o instinto do certo e do errado, essa consciência, eles estão dentro de nós, estão no nosso DNA espiritual. Mas quando nós optamos pela brutalidade, pelos nossos desejos, então, fulano está me incomodando, eu tiro do meu caminho, eu extermino. É muito comum, né? Pega, faz isso. Então, nas épocas mais primitivas, se resolvia tudo assim. Então, à medida que ele vai evoluindo em sentimento, aí vai para aquela página que a Deise leu, evoluindo em sentimento, em compreensão, raciocinando sobre tudo, né, que é a vida, que é essa lei da natureza, aí ele vai tendo acesso a essa árvore da vida. Ou seja, ele vai desenvolvendo É essa gradativo, né? consciência, não é? É gradativo. Eu entendo assim, porque no próprio mesmo parágrafo ele diz que não pode, mas que depois É. ele vai ter acesso, senão não dá para entender de outro jeito. Mas você entendeu também da mesma maneira. Acho bem legal. Prossegue aí, Glória. Vamos fechar aqui, então, o 23, que eu achei lindo a colocação que o Haroldo Dutra fez. Eu achei assim, muito emocionante mesmo. O Senhor Deus o fez sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra, de onde ele fora tirado. Então, ele já não está, né, mais uma situação de conforto, vamos dizer assim. E tendo expulsado, colocou querubins. Aqui o Kardec faz uma nota dizendo que querubins, anjos do segundo coro da primeira hierarquia, que eram representados com 4 asas, 4 faces e pés de boi. Então, e tendo expulsado, colocou querubins diante do jardim de delícias, os quais faziam luzir uma espada de fogo para guardarem o caminho que levava à árvore da vida. Então, ele vai dizer aqui uma coisa que eu achei muito linda, que essa espada, Emmanuel vai falar dessa espada num capítulo, se não me engano, ele fala, eu tinha anotado, agora nem achei, no Fonte Viva, eu acho que é 114, se não me engano, é a espada simbólica, né? E ele diz o seguinte, que Jesus, a cruz
do Cristo é a espada simbólica com a lâmina virada para baixo. Então, é a espada do amor. Todas as passagens do Cristo são passagens de não violência, não é? Não se conquista nada pela violência. Então, e aí ele fala que o que seria esse guardarem o caminho que levava à árvore da vida? É que ele diz que se a gente não passar pela redenção da cruz, ou seja, se a gente não trilhar o caminho do Cristo, não chegaremos à árvore da vida, né? Eu achei lindo ele ter feito essa colocação, porque a gente vê muito falar porque o Messias vai chegar com uma espada de fogo, vai fazer e acontecer, né? E toda aquela coisa de esperar alguém que viesse libertá-los né, do jugo dos romanos, pela espada, pela violência, pela força. E aí Emmanuel vai dizer, não, a espada que está lá guardando a entrada o caminho que leva à árvore da vida é a espada que está com a lâmina virada para baixo, que é a cruz do Cristo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? É uma excelente colocação, né? Acabou o tempo. Glorinha, qualquer coisa, a gente pode retomar esse itemzinho 23. Sim, com certeza. Ele tem muita coisa ainda. Essa parte é bem bonita, né? Essa parte da Gênese, toda essa parte que a gente estudou até agora, eu acho bem bonita. Mesmo. Aqui eu gostaria de ler um pouquinho dos obreiros da vida eterna. Eu não estou com o livro aqui. Ah, então tá. Já sabe para quem vai sobrar. Solange, quer ler um pouquinho? Aqui não está bom, não. Caiu logo no início. Tá, então vou pedir a Verinha para ler. Tá bom. Eu estava anotando, gente, eu estou adorando estudar a Gênese, eu nunca estudei a Gênese em grupo. Então, Pois é, para mim, está eu também sendo estou adorando. maravilhoso. Pena que eu peguei essa metade, mas aí depois começa tudo de novo, porque cada vez que a gente estuda, a gente vê uma coisinha a mais, né? Não dá para você entender nada. Aí, quando você começa a explicar e a Pepita, eu falo, olha, muito interessante, né? Nossa, estou amando, gente. Aí, deixa eu ver onde é que eu marquei com um marcador, Tá mas eu com não. tudo e fitando-nos, mas. Peraí. Estou perdida. Não, não. Fiquei com caneta, eu não gosto de marcar com Não, eu caneta. estava no lugar errado. Estou com duas marcações. Página 211 da Verinha, né? Que a dela é igual ao meu. Mas desencarnado. Pode pegar, pô. É isso mesmo. Alcançáramos. Tá, coma, é isso aí, o coma. Alcançáramos o coma, exatamente aí. Então, a gente vê que ele perdeu o público, Não é aqui, tá marcado. ele deitadinho no colo da mãezinha dele, né? Mas com a ajuda direta do André Luiz e o Dimas não conseguiu mais articular palavras. Então, a gente começa falando, alcançáramos o coma em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber nos e brilhantes chamas violetas, a gente já tinha lido isso, vai voltar a ler, né? Desligou-se da região craniana.
absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com vigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de um movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em reencarnação, constituindo-se, após ela, todo o corpo espiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante do cérebro, empalidecia gradualmente até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. Para os nossos amigos encarnados, Não, olha, Fale. Verinha, é só porque a gente comentou na semana passada e eu fiquei aqui matutando, e aí me veio um novo entendimento, porque, na realidade, essa chama, a chama, que aí ele vai dizer aqui, ó, essa chama como representante, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, seu espírito. A chama Sim. é o espírito. O que se liberta, a tal fumacinha que você viu do seu pai, ali seria o perispírito, aí ele, digamos assim, sem a conformação, porque o que vai dar a conformação, conformação não, configuração de Dimas, vai ser o espírito. Então, na Uhum. hora que o Jerônimo quebra algo que a gente lá na fossa romboidal, a gente, como seria o centro, né, dessa potencialidade, a hora que ele sai, é como se ele agregasse toda aquela energia que está ali dispersa e recompõe o perispírito. Depois vocês dão uma olhada, ver se isso não faz sentido. E já deixa aqui, ó. Fala. É aqui atrás, na nuca, fossa essa fossa romboidal, fica aqui na nuca, nessa área aqui embaixo, no cerebelo. Eu ia olhar e tipo de Eu acho que não. Olha só, eu encontrei aqui na internet, eu hoje estava tentando ler, falei, gente, não entendo nada do que está aqui. Aí eu entrei aqui no Google, joguei lá, coronário, aí leva para um monte de coisa esotérico. Aí olha só, Dona Pepita, o que eu encontrei? Um livro do senhor, do doutor Décio Iandoli, chamado Fisiologia Transdimensional. Ele é bom. E no capítulo 12, a fisiologia da morte. Ele vai descrever isso aí. Eu posso ler? Pode. Aqui rapidinho? Pode, claro. Eu peguei aqui no celular do Renato. Eu não sei se a gente vai entender muito Depois bem. você coloca, Eu vou as colocar pessoas aqui, no grupo. ele vai falar aqui o seguinte, olha só.
Ele vai falar primeiro ele usa a palavra chakra, tá? Para todo aquilo que ele liberou na parte gástrica, cardíaca, e ele vai dizer que quando ele quebra alguma coisa aqui, ele diz o seguinte, ó, ele relata esse que a Verinha leu, aí ele diz assim: esta impressionante descrição faz-nos refletir sobre o que é que teria sido quebrado por Jerônimo, que libertou a luz violeta dourada. Não teria sido o chakra coronário? Chakra coronário é aqui, nessa área aqui, acima da cabeça. Ao fim, os esotéricos descrevem esta cor para as emanações da consciência, cuja sede no encarnado é o chakra coronário. A libertação deste centro reposicionaria esta força organizadora, que, usando o ectoplasma que se derramou das desconexões precedentes, que a gente viu, né, vai reorganizar o perispírito, mas vai reorganizar no mundo espiritual. O perispírito, né, tá ligado aqui, o nosso corpo, a matéria, mas ele precisa ser reorganizado quando não tem mais a matéria, né? Quando a matéria ele vai se separar da matéria. Vai reorganizar o perispírito, refazendo este chakra num outro nível e fazendo assim desaparecer a luz. E reorganizando o perispírito devido à sua ação entrópica negativa. Isso aí, né? Eu não entendo nada isso aqui. Né? Mas aí ele vai dizer o seguinte, né? O que eu entendo aqui também que ele explica, porque ele também é complicado, né? É que o nosso perispírito, quando a gente desencarna, ele precisa dos elementos do mundo espiritual agregados à nossa consciência, que é o nosso espírito, para se recompor. Eu entendi Então, isso aí, Glorinha, né? então essa chama violeta, nossa consciência, é o espírito mesmo. Isso, é o espírito. E aí, quer dizer, eu, em outras palavras, falei exatamente isso, não explicadinho Exatamente. como ele, mas aí Não, ele... você falou exatamente. Aí, isso, vou te dizer para você, isso me veio aqui estudando assim, sabe? Então, você vê que E eles depois tentam ele nos vai orientar. falar do fio de prata, ele diz que Sim, os legal. espíritos só conseguem cortar o fio de prata depois de feita essa primeira intervenção nos chakras. Primeiro o mais denso, que é o genésico, aí vem né? o último, é o coronário, é onde é a sede da consciência. Que é o espírito, a sede da consciência, né? A consciência é o espírito. Exatamente, o E espírito. aí ele vai reagregar todas essas energias e vai recompor, né? Quer dizer, na realidade, quer dizer, sem essa técnica mesmo, eu falei o procedimento, mas põe para gente que aí vai ser legal. Eu gosto muito do Vou DS. botar o nome do livro, porque tá em PDF. Eu abri em PDF, abriu aqui na página justamente dessa coisa. Mas eu vou botar o nome do livro que você, de repente, você gosta, vai comprar. Você gosta dele, né? Aí ele fala várias coisas. Fisiologia transdimensional. Muito bom. Perinha, pode prosseguir. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, gente, aproveita. Dimensão. Deixa eu acabar só de escrever aqui rapidinho. A Glorinha vai colocar eu vou botar o nome. no Ela grupo. vai passar para você e você vai passar para a gente, é isso? Não, ela vai colocar no grupo, aí você também vai ter Eu acesso. posso até, se vocês quiserem, eu compartilho todo esse conteúdo. É isso mesmo, é melhor. Compartilha isso. Eu vou passar, tá no celular do Renato, que eu abri aqui, né? Aí eu jogo para o grupo. Qual grupo que você está falando, Glorinha? Esse que nosso você está grupo agora. esse que você entrou, do Sheila. Tá bom. Então, tá bom. Vamos ver. Dimas desencarnado, né? Elevou-se alguns palmos assim, já disse. Eu queria saber o que seria também
essa túnica de tecido branco que ela envolveu ele. Eu Ah, não mas sei como aí, olha, a é gente não tecido sabe, fluídico, deve né? ser um tecido fluídico lá deles. Para ela, para nós é fluídico, para ela não é fluídico. Não, é. Mas o que deve ser algo assim bem, bem gostoso, né, para Tipo uma aconchegá-lo. de proteção, né? É. Para os nossos amigos encarnados, Dima morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. E enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, Jerônimo convidou-nos à retirada, confiando, porém, no recém-desencarnado aquela que lhe fora desvelada mãezinha no mundo físico. Minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que o liga aos esposos, antes de conduzi-lo a abrigo conveniente. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, os quais se unem ainda pelos últimos resíduos. A anciã agradeceu com emoção e, dando a entender, respondia às arguições mentais, o assistente concluiu: convém montar guarda aqui vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos, em grupo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crista no dia seguinte. Esse pedacinho que fala, né, que ele vai ficar contemplando o passado, é aquela mental, né, que todo mundo fala em alguns livros, que ele ou todos que desencarnam, vêm desde o seu nascimento, todos os atos, né, até o desencarne. Então, é nesse momento que a pessoa ou se alegra, se entristece, se arrepende, porque vai vendo toda a sua vida naquela tela mental, né? Eu acho que é isso sim, a contemplação do passado que nos descortina em visão panorâmica no campo interior. Tem um filme chamado Radioactive, alguém já viu? É a história de uma cientista do século XIX que montou o raio-x. Vocês viram? Já, é Então, Marie Curie. Marie Curie, isso mesmo. É Maria, né? É, Marie Curie, né? Marie Curie. é porque é Gente, francês, é Marie. linda, porque quando ela está desencarna, aí é a entrada dela no hospital. E aí começa a vida dela toda passando, como se fosse a tela mental dela. Você entendeu assim também? Perinha, já faz algum tempo que eu vi, não me lembro exatamente Entra de novo, porque, olha, eu de vi duas tudo. vezes, porque eu gosto de ver duas vezes para entender bem. Então, é a hora da tela mental dela, ela vê, o filme é a vida dela, mas Ah, ela está sim, transformada ali. Mas já passa o filme, aí no fim, aí eu não vou contar não, porque a gente pode não ter visto, né? Aí é. você conta para as pessoas. Está na Netflix, Rádio Active.
Então, aí fala da emoção da mãe de cuidar do filho, né? E a importância de montar uma guarda ali, com certeza ela vai prestar bastante atenção. Não sei se ela sozinha ou chamar algum outros espíritos. Eu fiquei assim na dúvida também se viriam outros amigos espirituais para guardar aquele local, para que aqueles amigos que gostavam muito dele, ou então os inimigos gratuitos, não perturbassem o repouso dele. Porque ela sozinha fica com ele no colo. E será que ela sozinha dá conta disso? Não sei, fiquei pensando nisso. Depende do grau de evolução dela, né? Depende, É, você vê que ela é uma pessoa iluminada, mas aí parece não sei se vai ter outras pessoas guarnecendo, é provável que até eles designem outras não, pessoas para ajudar. mostrar isso, quem sabe? Eu não me lembro, eu já li esses livros há muito tempo, já li umas 2 vezes, então tem coisas que eu guardo, assim, as principais, e a gente estudando é muito bom, né? Muito bom. A gente vai continuar, Pepito, ou vai parar? Não sei como é que está. Faltam 10 minutinhos ainda. Eu acho que se alguém quiser comentar alguma coisa do capítulo, a gente pode fazer os comentários que acharem importantes. O que eu acho interessante é a gente ver, a gente pensa assim, ah, desencarnou, até nós, espíritas, né? Que a gente já tem conhecimento de que alguma coisa é feita pelos espíritos, né? Mas a gente não imagina, você vê o Dimas, né, com todas as aquisições que ele tinha, não é? Olha só o trabalho, não é, da espiritualidade. E a gente acha que não, desencarnou, agora já está lá no plano espiritual, já foi. Não, A porque gente ele tinha então, a folha corrida dele era excelente. Ai, se É, que me dera eu ter a folha corrida dele. pois é. Ah, e mesmo assim, ele está lá É, cheio de dificuldades. é. Você vê que está sendo tratado igual um bebezinho, ali no colo da mãe, acolhido, fazendo a revisão de toda a etapa, aí se preparando, eles só vão cortar o cordão depois do sepultamento, que ele diz que só depois do sepultamento ele poderá ser retirado dali. Então é, você vai ver que ele ainda, por alguma razão, ainda vai precisar acompanhar aquele sepultamento, o velório, o sepultamento, tudo, né? E aí a gente fica com aquela coisa assim da falta de respeito, assim, do ato solene que é o velório, aquela despedida. A gente não sabe a condição do espírito. Ele pode estar ali, pode estar presenciando, a gente também não sabe em que condição, mas como é fundamental que as mentes das pessoas estejam com um sentimento de fraternidade verdadeira, de reverência, né, a esse processo da despedida. Porque é solene, né, gente? É solene demais. A gente pode não valorizar, mas é solene demais. e antigamente as pessoas, né, ficavam à noite fazendo esse velório. Aí comiam, conversavam, choravam. Coitado, o sofrimento do espírito ali, né, ainda ligado aos Só despojos, né? piorava a situação, né? Só complicava mais, né? Aí hoje em dia a gente tem muito mais entendimento, né? Muita gente tem mais entendimento. Não sei se acho que é a minoria ainda, né, que tem esse entendimento de valorizar esse momento assim de grande importância para quem está retornando, né? É verdade. E que a pessoa precisa desse tempo também, né? Desse trabalho. Você vê, para a espiritualidade, quanto menos pessoas tiver, melhor eles conseguem trabalhar, né? Então, É, tanto é que eles vão tentar afastar as pessoas de lá, na medida do possível, para poderem ter a tranquilidade necessária. Aí eu fico sim, imaginando, como nos Estados Unidos, que a pessoa vai fazer o funeral e é um banquete, gente. É um banquete. Gente, eu digo assim, de todos. É um evento social, né? É um evento. Gente,
É, todo mundo super bem vestido, aí mas é um banquete, tem, né, aquele jantar, aquela coisa. Aí eu digo, gente, a pessoa parte, a pessoa ainda tem que ter essa preocupação de ter esse cerimonial pomposo, né? Que, coitado, imagina, as pessoas ali não devem estar nem com o mínimo de cuidado com relação à pessoa que partiu, né? Mas são convicções, né? Que a gente vai. Acho que está na hora, né? Vai, bom. Aos 6 minutinhos, Glorinha, pode cantar uma música para gente? É dia 6, né? O próximo dia, né? é. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce de Jesus, vem, Maria, socorreiros que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Então, nesse momento, agradecemos a Ti, Senhora, Mãe amantíssima de todos nós,
e te rogamos que nos abençoes, para que essa chama divina que há em todos nós possa expandir-se, desenvolver-se, buscar a luz que vem dos planos maiores. Ajuda-nos, Senhora, para que possamos afastar-nos de tudo aquilo que não nos convém. Que tenhamos a força e a determinação das mudanças que se tornam necessárias em nosso proceder diário. Ajuda-nos, Mãe, a educar a mente, a disciplinar o pensamento, a língua, as atitudes, que possamos ser mais fraternos, mais compassivos, mais irmãos. Que possamos lembrar-nos que somos todos filhos do mesmo Pai e vinculados por elos sagrados em humanidade. Que possamos entender que somos parte dessa grande família e que temos compromisso com ela. Então, Mãe querida, que possamos aproveitar melhor as horas que o Pai nos concede. Ajuda-nos, Senhora, a cumprir nosso dever e, se possível, ir além, fazendo o que estiver ao nosso alcance, para melhorar a vida de relação aonde estivermos. Abençoa também a todos os espíritos que se encontram vinculados a nós neste momento. Abençoa a todos os irmãos e espíritos amigos que tutelam esses estudos e que nos amparam e nos envolvem. Muito, muito gratos, Mãe querida. Obrigada, Senhor, por nos amares, por intercederes por nós, junto ao teu Filho amado. Que assim seja.